impressora é aquela que a gente está usando, vocês viram ela desmontada. Eu desmontei aqui, depois a gente vai rever como é que faz isso, mas para a gente começar explicando o funcionamento de uma impressora laser, tá? Então, ó, a unidade laser dessa máquina, ela está aqui. Então, não sei se dá para vocês verem, aqui tem uma janela. É por aqui que vai sair a luz do laser para incidir no nosso cilindro. Então aqui, ó, tem o corte que me permite acessar o cilindro lá dentro. E é por aqui que eu vou jogar a luz. Então, quando eu coloco o cilindro, essa parte aqui, ela tem que ficar em frente à janela por onde vai sair o laser. Olha só, a gente vai passar para você o processo inteiro de impressão aqui com a máquina desmontada. Depois eu vou montar a máquina e eu vou passar para vocês com ela funcionando e a gente vai ir desligando a máquina aos poucos, você vai repassando todo esse procedimento. Eu mostrei aqui para vocês a janelinha, né? Então, essa janelinha vai projetar a luz do laser aqui dentro, tá? E aí vai formar a imagem no cilindro conforme eu passei para vocês. Aí esse cilindro, ele está rodando, tá? Então o que vai acontecer? Quando ele está nessa posição aqui, a luz vai incidir nele. Ele vai rodando, ele vai passar pelo pó. O pó que está ali embaixo, depois eu vou mostrar um cilindro desmontado para vocês entenderem melhor. Depois eu vou mostrar um cartucho desmontado para vocês entenderem melhor. O pó vai pular para o cilindro e vai ficar ali. Aí como é que eu vou tirar esse pó do cilindro e jogar ele para a folha? O pó, ele vai estar aqui no cilindro. E aqui, ó, eu coloquei uma folha para vocês verem. O que acontece aqui, ó? Se você puder ver, eu tenho aqui esse outro cilindro. Nesse outro cilindro, eu vou colocar uma carga elétrica negativa em relação a esse outro aqui. O que vai acontecer quando esse pozinho que está aqui passar aqui na frente? Ele vai ser puxado por esse outro cilindro aqui. Só que o que acontecia? A folha estava aqui na frente. Então, em vez de ir para esse cilindro, o pozinho vai e gruda na folha. Então, o pó pulou daqui para o cilindro. Aí, ó, a folha está na frente. Essa folha, quando você manda imprimir, isso acontece tudo junto. O mesmo motor que está rodando a folha está rodando o cilindro. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então o cilindro está rodando e a folha também. Isso é um processo contínuo. E aí depois que o pozinho está aqui na folha, ele simplesmente pulou para cá, tá? Se nessa etapa eu tivesse parado a impressão e fosse passar o dedo aqui, vocês iam ver esse pó se esparramando. Então, qual é a última etapa? Essa daqui, ó. A unidade fusora. O que é a unidade fusora? É um outro conjunto de cilindros que a gente vai desmontar para vocês verem com mais detalhe. Mas, basicamente, é um conjunto de cilindro aquecido. E razoavelmente bem aquecido, algo em torno de 180 a 230 graus. Quando essa folha passar por esse cilindro da unidade fusora, ela vai esquentar esse pozinho. Esse pozinho ele é base de acrílico, como se fosse um plástico. Ele vai derreter e aí finalmente ele gruda na folha. E aí aqui ela já sai pela parte de cima, né? Aqui seria a tampa da impressora, aqui eu já teria a folha pronta impressa. Então aqui eu desmontei o cartucho para mostrar para vocês o seguinte. Inicialmente o cartucho ele tem uma carga neutra. Esse cilindro aqui ele vai ser energizado com uma tensão em torno de 6.000 volts, que vai fazer uma pré-carga no cilindro. A gente vai ver um desenho disso e vocês vão conseguir entender melhor. Aqui em cima vai estar incidindo a luz. Esse rolo que vocês estão vendo aqui, ele fica impregnado de toner, ele traz o pó. Aqui vocês estão vendo o toner, aqui tem o pó. Tá? A gente tirou a maioria do pó para ele não vazar na hora que eu virasse, mas aqui dentro onde fica o pó, ele é carregado até aqui por esse rolo. E aí, aqui, esse daqui carregou o cilindro, a luz incidiu, mudou essa carga, ele continua virando. Aqui
pó que está aqui vai passar para o cilindro, por causa dessa carga elétrica, de onde incidiu a luz. E aqui embaixo, depois, que até ainda está com a tampinha, ele vai continuar andando, né, rodando. E aí aqui ele vai estar com o pó ainda. E aí o fio corona, ou aquele cilindro que a gente mostrou para vocês, ele vai puxar esse pó em direção a ele. E o papel vai estar passando aqui no meio, o pó vai parar no papel. Vamos rever aqui o processo. Primeira coisa que acontece, eu mostrei para vocês um cartucho aberto, vai ter um cilindro dentro do cartucho que vai carregar esse cilindro, que pode ser verde ou azul. Segunda etapa, o laser vai incidir no cilindro. O cilindro vai rodar, vai pegar o pó que está aqui no cartucho. Continua rodando. Quando ele passar por aqui, ele vai ser atraído para o rolo de transferência. Esse que está aqui embaixo. O papel vai estar na frente, então o pó, em vez de grudar no rolo de transferência, ele vai grudar aqui no papel. E aí a última parte, ele vai passar pela unidade fusora, que vai esquentar esse pó, que é o tôner, e fazer ele grudar na folha. Então como é que a gente identifica essas partes na impressora? A primeira delas, a unidade laser. Normalmente, na frente da unidade laser vai ter isso aqui, ó, uma janelinha, pela qual vai sair a luz em direção ao cartucho. Então a gente tira aqui, ó, a unidade está aqui embaixo. Normalmente também aqui na unidade ótica, né, onde está o laser, você tem um aviso aqui, ó, perigo, radiação laser invisível, não olhe e tal. Então a gente com isso também consegue identificar que aqui é de onde sai o laser. O rolo de transferência costuma ser um rolinho mais ou menos desse tamanho assim, recoberto de espuma. Em alguns casos, impressoras mais antigas, aqui você tinha só um fiozinho, que era chamado de fio corona, no lugar desse rolinho. Por fim, a unidade fusora. A unidade fusora é o último lugar por onde o papel passa antes dele sair da impressora. Então, ela também é fácil de ser identificada porque tem esse aviso aqui, ó, cuidado, quente. E é quente mesmo, ela trabalha com algo em torno de 180, 200 graus. Então, quando você for mexer na impressora, cuidado, espera um tempo para isso aqui esfriar, para você não ter problema de se queimar. Em relação à parte eletrônica, as impressoras laser, praticamente todas elas, os fabricantes dividem em 3 placas, tá? A primeira placa é a placa CPU, é onde vai entrar os conectores de interface, pode ser paralela, pode ser USB, rede ou outros. É aqui que fica o processador, a memória e tudo mais, é aqui que ela vai fazer a decodificação dos dados que ela recebe pela interface. Ligado a ela, vai ter o que os fabricantes chamam de placa do engine, ou seja, placa do mecanismo. Aqui a gente está vendo, tem até uma identificação, né? ECU, Engine Control Unit, né? Unidade de controle do mecanismo. Ela vai controlar os motores, ela vai controlar o laser e depois eu vou mostrar para vocês que tem um solenoide. Como é que você identifica essa placa? Normalmente ela tem isso aqui, ó, um CI de potência, que é para acionar o motor. Quase todas as impressoras a laser têm apenas um motor de passo, que movimenta tanto o papel quanto os demais itens da máquina. E, além disso, da placa do engine, a gente vai ter sempre uma placa da fonte. E é ela que alimenta toda a máquina, gera as tensões que são necessárias para o funcionamento da impressora. Essa daqui é a mais fácil de reconhecer, é só ver onde vai o cabo de alimentação. Então aqui eu vou desmontar para vocês a unidade ótica, tá? Então eu já tirei, ó, tinha um parafusinho aqui, tem algumas travinhas aqui que a gente retira com bastante cuidado. E aqui nós temos a unidade ótica em si. Então como é que funciona isso daqui? Então aqui a gente tem a unidade ótica, vou tirar essa tampinha aqui para ficar mais fácil.
Vou colocar essas lentes aqui, senão na hora que eu virar elas vão cair. Então aqui o que a gente tem? O canhão do laser em si, essa parte aqui. Aqui na frente dele tem uma lente. Aqui a gente tem uma outra lente. E aqui a gente tem um motorzinho com essa peça quadradinha. Na verdade, isso daqui, o importante dela são essas faces aqui da frente. Funciona como se eu tivesse 4 pequenos espelhos. Então essa parte aqui, esses espelhinhos, tá? Ó, é só essa partezinha aqui da frente que vai refletir o laser. Então é um espelho mesmo. O que vai acontecer com o laser? Ele vai sair daqui, vai atravessar a lente e vai incidir nesse espelho. Isso aqui é um motorzinho, ele roda. Então, por exemplo, conforme a inclinação desse espelho em relação ao laser, ele vai refletir para um local diferente. Então, por exemplo, se tiver bem aqui, ó, o laser vai provavelmente refletir aqui e correr para lá. Se tiver com essa inclinação mais para cá, o laser vai refletir aqui e incidir para lá. Então, com isso, você consegue espalhar, né, essa luz laser por toda a extensão do papel. Essas lentes aqui ajudam a concentrar esse laser. Então, aqui a gente tem um motorzinho, o acionador do motor. Isso aqui fica girando e o laser vai ficar refletindo aqui e espalhando. Uma outra coisa importante, como é que ele vai saber onde é que isso aqui está? Olha só. Aqui no cantinho, que é mais difícil de ver, mas tem um buraquinho, isso toda a unidade laser vai ter uma posição específica em que o laser vai bater aqui. Se vocês pudessem olhar, aqui vocês estariam vendo 2 lentes. O que vai acontecer? Para ele saber em que posição que está o espelhinho. O laser vai incidir aqui, ele vai refletir de volta e vai acertar o sensor que está aqui dentro, nesse buraquinho. E aí ela sabe em que posição está o espelhinho, para poder fazer o sincronismo do laser. A luz vai percorrer todo esse caminho, ou seja, ela vai passar por essa primeira lente, por essa, vai refletir nesse espelhinho, vai refletir de volta para ser percebido pelo sensor, vai refletir nessas outras lentes. Então, é muito importante que tudo isso aqui esteja muito limpinho, tá? Se tiver alguma sujeira, o que acontece se o espelhinho estiver sujo? A luz bate e não reflete, não vai para o papel. A impressora não imprime ou apresenta falhas. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com essa unidade? Sujeira, principalmente, tá? Então a gente pega um algodãozinho, um cotonete, álcool isopropílico. A gente vai sempre manter isso daqui limpo. Vai limpar todas as lentes, vai limpar o espelhinho, vai com um menorzinho limpar ali o furinho, né, do sensor. Essas lentes aqui tem que estar limpinha, tá? Algumas unidades ainda tem um espelhinho, um outro espelho, né, aqui na frente que reflete o laser para baixo. Esse espelho tem que estar limpinho também. Qualquer sujeira que tiver nesse caminho impede a luz de sair, né, de percorrer o caminho dela. E isso causa falha na impressão. Aqui a gente tem, então, a unidade difusora dessa máquina. Eu já tinha desmontado ela previamente. Aqui eu vou tirar a tampa. Então, como funciona aqui? Essa máquina da HP, o princípio dela, o princípio de funcionamento dela é o seguinte. Então aqui a gente tem a unidade difusora. Então, princípio de funcionamento. Aqui a gente vai ter 2 cilindros, a folha vai passar entre eles. A parte que foi impressa, ela vai ter contato com esse cilindro aqui de cima. Como ela vai ter contato com esse cilindro, ele tem que ser antiaderente, porque senão o pó vai grudar nele. Então, como é que é feito isso? A gente tem uma película de teflon, está aqui a película, que recobre esse cilindro. E essa película é responsável por fazer com que o pozinho que está na página, que chegou até aqui, não grude nesse rolo. Então essa película aqui, ela é removível, tá? Fácil até de tirar, principalmente porque essa película, ela deteriora com o tempo, ela estraga. Então o que acontece? Ela começa a rasgar, principalmente aqui nos cantinhos.
E aí quando ela começar a rasgar, o que vai acontecer? O pó começa a grudar nessa unidade. E aí você vai ver algumas falhas na impressão. Então essa película aqui, ela é removível, tem que tomar cuidado porque ela rasga. E aí quando ela rasgar, o toner, em vez de grudar aqui, aliás, em vez de ficar na folha, ele acaba grudando aqui nesse rolo. O princípio de aquecimento dela, isso aqui, ó, é uma resistência, tá? É uma resistência que está impressa aqui nessa cerâmica. Aqui a gente tem os contatos elétricos dela, tá? Aqui você aplica a tensão, essa resistência vai esquentar e é ela que é responsável por fundir o pó no papel. Para que ele não grude, então tem aqui a capinha de teflon. Você só precisa prestar atenção no seguinte: quando você colocar isso aqui, se você comprar película nova, junto costuma vir uma bisnaguinha de graxa. Essa bisnaguinha de graxa é para você besuntar essa parte aqui quando você for trocar essa película, que é para ajudar ela a escorregar, porque ela gira aqui em volta dessa peça aqui da resistência. Uma outra coisa é o seguinte: se você reparar, esse lado aqui é da mesma cor do resto do cilindro. Esse aqui, ele é um pouquinho diferente, ele é mais escurecido. Se você for ver, esse lado aqui, ele é mais liso, e esse aqui ele é mais áspero. Esse lado aqui, ele tem que coincidir com essa borrachinha aqui, ó, porque é através do atrito com essa borracha que ele vai rodar essa película. Se você montar isso aqui ao contrário, essa parte preta vai estar do lado de lá. Ela não vai encostar aqui nessa borrachinha, que é ela que faz isso daqui rodar. A gente mostrou para vocês uma impressora da HP. A HP, o funcionamento dela é o mesmo utilizado em outras impressoras, como por exemplo a Lexmark. A impressora da Okidata, ela tem umas pequenas diferenças em termos de funcionamento, porque em termos de usabilidade, digamos assim, ó, ela tem ainda bandeja, alimentador, unidade difusor e tudo. Só que, por exemplo, ela não utiliza o laser. Essa daqui é chamada de uma impressora a LED. Por que LED? Então vamos abrir aqui a tampa, eu já tirei o cartucho. Inclusive cartucho, o princípio de funcionamento é o mesmo para todos os modelos de impressora. Então por que a impressora Okidata é chamada de impressora a LED? Se você for olhar, em vez de uma unidade ótica de onde sai o laser, a gente tem isso aqui. Isso daqui é um pente de LEDs, LEDs mesmo. Se você for olhar aqui, você vai ver uns pontinhos. Depois eu vou tirar essa unidade e vou aproximar para você. Aqui dentro eu tenho milhares de LEDs na sequência. E cada um desses LEDs é responsável por fazer um ponto no papel. Ó, eu vou soltar aqui, vou tirar esse pente de LED para vocês verem. Só soltar ele aqui do suporte, ele é só encaixado. Quando eu puxei já saiu o flatzinho. Então aqui é o pente de LEDs. A gente vai dar um zoom para mostrar para vocês melhor como ele é. Então aqui, vocês estão vendo, ele tem esses pontinhos aqui, essas bolinhas. Na verdade não é uma bolinha para cada LED. Essa bolinha é só uma lente. Lá dentro você tem centenas de LEDs. Na verdade, para 1 polegada, que seriam 2,54 milímetros, no caso dessa impressora, você tem lá dentro 600 LEDs. Atenção, toma muito cuidado quando você for manusear isso aqui, porque essa superfície é de vidro. Quando você passar o dedo aqui, se você passar o dedo com força, toma cuidado, porque você pode cortar o seu dedo. Essa superfície aqui é extremamente lisa e pode machucar você. O que acontece, por exemplo, se cair poeira aqui nesse LED, aliás, aqui nesse vidro? Não vai passar a luz, vai falhar a impressão. Então isso aqui tem que estar sempre limpinho. Paninho ou algodãozinho com álcool isopropílico, você passa aqui e limpa. Caso você tenha adotado esse procedimento e viu que continua falhando a impressão, se você determinar que não é o cartucho, não é a unidade difusora, você tem que substituir essa peça. Você viu como ela é simples de ser retirada? Porque ela tem uma probabilidade razoavelmente alta de dar problema.
Então, caso você precise substituir, você está vendo que ela é bem simples. E a manutenção dela também, não tem muito o que fazer aqui. Só o que dá para fazer é passar um paninho ou um algodãozinho com álcool e limpar. Essa impressora, ela também tem a unidade difusora, não tem como escapar disso, tá? Todas as impressoras a laser vão ter. É fácil de identificar, porque tem esse aviso aqui, atenção, alta temperatura, está escrito em vários idiomas aí, que é para você não correr nenhum perigo de queimar o dedo quando estiver mexendo, nem nada disso. Só que essa unidade difusora, ao invés de uma resistência coberta por uma película de teflon como a HP, ela funciona de uma outra maneira. Eu tenho uma outra impressora dessa aqui, que eu tirei essa unidade difusora, estou com ela desmontada, vou mostrar para vocês a diferença agora. Essa daqui é a unidade difusora da impressora da Okidata. Todas as impressoras da Okidata utilizam esse sistema, tá? Então aqui ela já tem um rolo, esse rolo é antiaderente. Aqui vocês estão vendo diversas marcas, é porque esse aqui já está danificado. Mas o normal seria você ter um rolo liso, tá? Antiaderente. E ao invés de ter uma resistência aqui dentro, ele tem uma lâmpada. Então vocês estão vendo aqui, ó, não tem nenhum contato. A lâmpada ela fica aqui no meio, tá? Desse cilindro, ela não encosta no cilindro. Então tá aqui a lâmpada, tá? Então o que que ela faz? Ela acende mesmo, e essa lâmpada aqui, ela esquenta. É uma lâmpada que você pode ligar, tem até uma especificação dela aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas essa lâmpada é para 120 volts, e ela tem 700 watts quase. E o calor gerado por essa lâmpada é transferido para esse cilindro, que vai derreter o pozinho e fazer ele grudar no papel. Então, para vocês verem a especificação da lâmpada, ela é para 120 volts, 650 watts. Inclusive, essa lâmpada aqui, se você ligar, aqui estão os polos dela, né? O da esquerda, o da direita. Se você ligar isso aqui direto na tomada, ela vai acender também, e acende bem forte. Em relação aos outros fabricantes, esse esquema aqui tem uma vantagem, porque aqui você tem um rolo que ele não é uma película, e é um rolo antiaderente. Esse aqui não, porque já estragou, mas normalmente a durabilidade desse rolo aqui, ela é muito maior do que de uma película. A película ainda é muito fininha, com o tempo realmente ela começa a rasgar e estragar. Esse aqui não tem esse problema, esse rolo aqui, a menos que aconteça isso, de você deixar a sujeira acumular nele e ela impregnar, isso aqui dura muito mais do que a película da impressora da HP. Mas como nem tudo é perfeito, apesar desta cobertura durar muito mais do que a película, esta lâmpada tem uma vida útil muito menor do que a resistência. Eu particularmente, resistência da HP eu nunca troquei nenhuma. Essa lâmpada aqui eu já troquei várias. Então como é que você sabe que isso aqui está com problema? Bom, quando a lâmpada começa a dar problema, você começa a notar alguns sintomas na máquina. Por exemplo, você liga ela e o tempo de startup, ou seja, aquele tempo que a máquina dá a mensagem no visor de que está aquecendo, começa a aumentar muito. Por quê? Porque essa lâmpada já não está com muita intensidade, ela já não está transferindo tanto calor para a unidade. Um sintoma que dá para você saber se a lâmpada já está apresentando sinal de desgaste, ela começa a ficar esbranquiçada, começa a apresentar como se fosse uma nuvem aqui no canto. Essa lâmpada, você tem que tomar cuidado para manusear ela, você não pode fazer isso que eu fiz, colocar o dedo. Porque no seu dedo você tem normalmente a presença de ácido úrico. Esse ácido úrico, em contato com o vidro e com a temperatura alta que essa lâmpada atinge, começa a corroer o vidro, e aí você vai estragar essa lâmpada rapidamente. Então quando você for trocar por uma lâmpada nova, você tome o cuidado de manusear ela sempre pelas pontas. Nunca coloque o dedo no meio da lâmpada. Uma mensagem clara de que a lâmpada precisa ser trocada é quando a própria impressora sinaliza para você de que está com problema na unidade difusora. Normalmente ela apresenta essa mensagem no visor. Fuser error, alguma coisa assim. Nessas impressoras da Okidata, você pode ver que a lâmpada já está começando a dar sinais de desgaste e precisa ser substituída. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês, eu não mostrei na outra unidade, mas todas elas têm que ter. Aqui você tem um sensor de temperatura. É fácil de você identificar ele, porque sai esse parzinho de fio aqui da unidade difusora
para você conectar lá na placa da impressora, e é ele que leva o sinal para a máquina ficar monitorando aqui e saber qual é a temperatura que chegou essa unidade difusora. Esse sensor aqui, tem que tomar cuidado também, que às vezes começa a juntar um tipo de um pozinho que desprende do próprio papel e ele se acumula aqui. E esse pozinho é como se fosse um isolante térmico. Então esse sensor acaba dando falsas informações para a impressora. Então você tem que pegar e ver se a frente dele está assim, ó, limpinha, sem nenhuma sujeira impregnada nele, porque senão ela pode dar uma indicação para a impressora que não é a real. Então, se você desmontar e ver que isso aqui está sujo, você também dá uma limpadinha. Essa impressora ainda tem um dispositivo de segurança, porque, por exemplo, essa lâmpada ela é acionada pela própria impressora, através de um relé ou um tiristor. Se esse componente, o tiristor, entrar em curto ou o relé travar, essa lâmpada vai ficar acionada direto. Então aqui você tem um mecanismo de segurança, que é esse relé térmico. Então o que isso aqui faz? Se ele atingir uma determinada temperatura, ele simplesmente abre, como se fosse um fusível. E aí ele interrompe a corrente que vai para a lâmpada. Então esse componente aqui, que você pode encontrar em algumas unidades difusoras, em estado normal, ele é um curto-circuito. Se você medir aqui com o multímetro, você vai ver que ele dá continuidade zero. Aqui dentro tem duas lâminas de material diferente que ficam unidas deixando passar corrente. Se ele esquentar muito, essas lâminas elas se dilatam, como são de materiais diferentes, elas têm uma dilatação diferente, elas acabam se separando se o calor for muito intenso, e aí ela interrompe o circuito. Interromper o circuito, ela está protegendo a máquina de ficar ligado direto e ter um sobreaquecimento. No caso desse esquema aqui, antes de você sair trocando a lâmpada, você pode dar uma medida aqui para ver se esse componente está dando continuidade, tem que ser zero, tá? Porque pode ser que às vezes ele se separe e não volte mais, já aconteceu comigo alguns casos desses. E ver se não tem alguma sujeira impregnada aqui no sensor de temperatura para ele estar dando uma falsa indicação para a impressora. Então agora vamos analisar as etapas do processo de impressão de uma página na impressora laser. O primeiro deles é o seguinte: a gente tem essa parte aqui, ó, está dentro do cartucho. Esse High Voltage Unit vem lá da fonte. Então aqui eu tenho um rolo de carga e o OPC. OPC é aquele Organic Photoconductive, que é aquele cilindro verde que é onde é feita a impressão. A princípio, a carga dele é nula, então eu vou transferir uma alta tensão para esse rolinho de carga. Essa alta tensão, ela varia de 1,2 a 6.000 volts, e ela vai energizar, ou seja, ela vai fazer esse cilindro aqui adquirir uma carga. A princípio, a carga dele é neutra, e onde eu incidir, né, aproximar aqui, ele vai adquirir uma carga. Então essa é a primeira etapa do processo de impressão. Como é que essa alta tensão chega lá da fonte no cilindro de carga do cartucho, né? Então, vamos aproveitar aqui a impressora da Okidata, que é fácil de visualizar. Ela tem esses contatos aqui, tá vendo? Então esses contatos aqui, eles estão vindo lá de baixo da fonte. Aqui está presente algumas tensões aí bastante elevadas, que vão fazer essas cargas do cilindro e tudo mais. E, através disso aqui, transmite essa tensão para o cartucho. Todas as máquinas têm um sistema de segurança que, quando você abre a tampa, ela corta a alimentação desses pontos. Então, não tem problema, você pode mexer aqui à vontade, mesmo com a máquina ligada, que você não vai tomar choque. Mas é sempre bom você tirar da tomada quando for fazer uma manutenção. Isso aqui é interessante para o caso de você fazer uma simples troca de cartucho. Você pode levantar a tampa e trocar o cartucho sem medo, porque a máquina vai desarmar a fonte. Então, já que esses contatos aqui trazem a tensão alta lá da fonte, são responsáveis diretamente pela impressão, você tem que verificar sempre se nenhum deles está amassado, se ele não está oxidado. Então, é sempre bom você
quando localizar esses contatos, passar uma borrachinha, um lápis borracha, alguma coisa assim, para deixar eles sempre brilhantes, bonitinhos. Prestando atenção também se eles não estão amassados, porque eles têm que encostar no cilindro. Se não encostar, não passar alta tensão, você não energiza o rolo, você nem vai conseguir ter a impressão, porque o princípio básico de funcionamento da impressora é baseado nessas transferências de carga. Se não tiver a carga chegando, a impressora nem chega a imprimir, ou até pode imprimir, mas a impressão sai bem fraquinha, com falhas, tá? Então, esse aqui é um item que você tem que prestar atenção quando você manusear a impressora. Agora a gente está mostrando para vocês um desenho que representa a segunda parte do processo de impressão. Então agora nessa etapa o que acontece? Bom, a primeira foi energizar ou colocar as cargas aqui na superfície do OPC. O OPC é o Organic Photoconductive, que é aquele cilindro que fica no cartucho, que normalmente ele é verde ou em alguns casos até azul. Então aqui a gente tem a unidade ótica propriamente dita. A gente desmontou ela para mostrar para vocês e aqui ela está esquematizada. Então aqui a gente tem o laser, né, o canhão por onde vai sair a luz. Ela é concentrada por uma lente e ela reflete nesse espelhinho. Na verdade é um cilindro hexagonal que fica girando o tempo todo e de acordo com a inclinação da face desse hexágono, ela vai espalhar a luz para diferentes pontos. A primeira coisa que ele tem que fazer é refletir a luz em direção ao sensor de partida, né? Start of Scan Sensor, marcado aqui no desenho, que é para a impressora saber efetivamente em que inclinação está esse espelhinho. Então a primeira coisa, a luz bate aqui, quando ela refletir nesse sensor, a máquina já sabe qual é o ângulo desse espelho. Então a partir daí ela vai começar a acender o LED na hora que tiver que acender, ou o laser aqui no caso, né? Vai acender o laser na hora que tiver que acender e através dessas lentes aqui vai concentrar essa luz e espalhar. Se essa unidade aqui, ela está montada na máquina no sentido vertical em relação ao cilindro. Então aqui eu tenho ainda um espelho que a luz bate nele e reflete para cá. Se essa unidade ela tivesse montada horizontalmente na máquina, ela não precisaria do espelhinho, ela já sairia aqui da lente e refletiria direto no cilindro. Então aqui, basicamente, o que acontece? Eu tenho o cilindro com as cargas e eu vou incidir a luz laser nesse cilindro. E agora no próximo desenho a gente vai mostrar para vocês o que acontece quando essa luz incide. Então aqui a gente tem uma representação mais detalhada do que acontece na superfície do cilindro. O cilindro, quando passa a fase inicial de carga, na superfície dele acumulam-se essas cargas aqui. Quando eu atinjo ele com a luz do laser, essa carga aqui, ela dissipa, ela migra em direção ao terra. Então aqui fica uma lacuna sem a carga, e assim a gente vai conseguir formar a imagem. Aqui, se a gente pudesse ver as cargas na superfície do cilindro, a gente enxergaria mais ou menos isso daqui. A gente tem a situação original, em que tem as cargas negativas aqui acumuladas na superfície, e no lugar onde eu fiz incidir a luz do laser, eu direcionei essas cargas, dissipei elas para o terra. Então eu fiz essa linha aqui em vermelho para vocês verem mais ou menos o que. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem simbolicamente uma letra A, muito semelhante a como ela era feita na impressora matricial. Se vocês puderem dar uma olhadinha no curso de matricial, para quem não adquiriu ele ainda, tem muitos itens interessantes lá para vocês poderem assimilar esse nosso curso aqui, principalmente a parte de motor de passo e mais algumas coisas, tá? Porque nessa impressora laser também tem motor de passo. Então aqui a gente tem, por exemplo, a letra A, e aqui, se vocês puderem ver, a gente tem o que seria uma letra F. E como isso daqui é um reflexo do que vai ser passado para o papel, se vocês puderem ver, essa letra F, ela está propositadamente invertida. Porque quando eu colocar essas cargas e jogar no papel, ela vai aparecer espelhada. Então, no papel, ela vai aparecer direitinho. Então, se eu pudesse visualizar essas cargas na superfície, eu veria isso aqui.
a superfície teria cargas no lugar onde eu não incidi o laser, e no lugar onde eu incidi a luz do laser, as cargas se dissiparam, né, foram por terra, e aqui eu tenho o que vai ser a letra, tá? Aqui eu fiz essa linha vermelha só para a gente visualizar as cargas. Aqui a gente tem já representado para vocês o cilindro verde, tá? Às vezes ele é azul, e aqui a partícula de toner que está dentro do cartucho. Então a gente vai ter um primeiro rolete que vai transportar essas partículas aqui para esse rolete mais externo, que ele entra em contato, ele fica bem próximo do cilindro. Então o que vai acontecer aqui? Nessas lacunas aqui, onde eu incidi a luz e não tem carga, vai pular uma partículazinha de toner. Então, ó, algumas já pularam aqui, uma pulou para cá. Esse cilindro está girando aqui, esse aqui também está. Quando isso aqui passar mais perto, vai pular uma partícula para cá, vai pular uma partícula para cá e assim por diante. Então aí sim eu vou poder visualizar uma imagem nesse cilindro que vai ser formada pela adição dessas partículas de toner na superfície aqui do cilindro. Então, só mostrando para vocês, para a gente relembrar aqui essa figura que vocês acabaram de ver. Aqui a gente tem o pó, a gente tirou, né, para vocês poderem visualizar. Aqui a gente tem aquele primeiro rolo, que na figura está marcado como toner feed roller. Aqui a gente tem o sleeve roller, e aqui a gente tem o offset drum. Então aqui está o cartucho, mais ou menos o que vocês viram naquele desenho anterior que a gente mostrou. Então não vai ter muita diferença em relação a isso. Os cartuchos basicamente têm todos o mesmo princípio de funcionamento, e as impressoras a laser ou a LED, elas também seguem esse princípio para todas elas. Independente do modelo ou do fabricante que você pegar, esse esquema aqui não tem muita alteração, não dá para fugir muito disso. Então aqui a gente teria a próxima etapa, que seria de transferência, ou seja, na figura anterior, aqui, né, tem o cilindro OPC, verdinho, aqui as partículas de toner que grudaram nele. Então aqui nessa etapa o que aconteceu? Esse cilindro aqui está sempre girando. Então aqui embaixo a gente tem o rolinho de transferência, que ele tem uma carga oposta ao do cilindro. Então o que vai acontecer? Essa linha preta aqui é o papel. Então esse cilindro aqui está girando, o papel está passando aqui, e abaixo dele tem esse cilindro com a carga, que vai estar atraindo as partículas. Então, quando esse cilindro estiver rodando, essa partícula aqui, ó, que estava na superfície dele, foi atraída em direção ao rolo de transferência. Só que aqui no meio está passando o papel. Então, essa partícula de toner, ela vai parar aqui no papel. Então, o papel continua andando, e as partículas de toner que foram atraídas pelo rolo de transferência, em vez de chegarem até o rolo, tinha o papel passando no meio, e as partículas ficaram no papel. Então, o papel está passando aqui, ele está saindo, as partículas estão aderidas nele. Então, essa daqui é a etapa final do processo de impressão, é chamada etapa de fusão. Então, o papel, vocês viram ele lá no outro desenho, já estava saindo da fase anterior com o toner depositado. Aqui, para ficar mais fácil a visualização, a gente, no lugar de uma linha preta, desenhou ele com essa faixa branca aqui. Então aqui tem o toner. Quando chega aqui, esse toner ele é pressionado entre dois rolos, tá? Esse rolo de cima, ele é aquele rolo que fica aquecido. Então, ele pode ser tanto uma lâmpada de aquecimento, e aí o rolo ele é antiaderente, ou é uma resistência com um filme de teflon em volta. Então, a gente mostrou também, tem o termistor, que é para a impressora poder saber a que temperatura chegou esse rolo. E, em alguns casos também, aquele sensor térmico que desarma caso tenha algum sobreaquecimento, que eu mostrei para vocês também. Então, aqui a gente representou só o termistor. Então, o que acontece? A partícula de toner, ela chega aqui, ela está simplesmente, digamos assim, colocada no papel. Se você vier aqui nessa etapa e passar o dedo nela, ela vai sair.
Então o que vai acontecer? O toner vai prensar e aquecer essa partícula, e ela vai fundir e aderir ao papel. Então, daqui para frente, a gente já está com a impressão pronta. O papel, quando passa aqui, já está finalizado. O toner, a impressão já foi feita e o toner já está aderido ao papel. A gente tem representado numa figura só todas essas etapas do processo de impressão que a gente passou para vocês. Então, a primeira delas, eu vou ter o rolo de carga, que vai transferir uma carga para a superfície do cilindro, né, o cilindro OPC, esse verde. Notem que, quando eu começo o processo de impressão, tanto o cilindro quanto o papel estão sempre se movendo. O cilindro sempre rodando e o papel sempre em movimento para acompanhar o processo. Então, rolo de transferência, transferiu carga para a superfície. Próximo passo, eu vou fazer incidir a luz na superfície desse cilindro, eu vou dissipar essas cargas onde eu fizer incidir a luz para o terra, continuo rodando o cilindro, vou fazer o pó se aproximar dele, a partícula de pó vai pular para a superfície do cilindro, onde incidiu a luz e formou uma lacuna, continuo andando, quando chega aqui embaixo tem o rolinho de transferência, ele vai atrair as partículas de pó, o papel está passando, a partícula em vez de colidir com o cilindro, ela vai ser interceptada pelo papel, e aí ela vai ficar depositada aqui na superfície do papel. Ela continua andando, o último processo, essa partícula vai ser prensada e aquecida, e aí ela vai aderir ao papel. Então, aqui a gente já tem a impressão final com o toner aderido no papel e a impressão pronta saindo daqui para frente. Aqui a gente está com um desenho que mostra para vocês o papel e o caminho dele na impressora. Então aqui a gente tem uma impressora típica, essa parte de baixo aqui é a bandeja. Então esses traços azuis aqui seriam as folhas de papel. Na bandeja inferior, como a gente falou, você pode colocar várias folhas. Esse apoio aqui, quando você puxa a bandeja para fora, ele desce. Aí você coloca as folhas e quando você coloca a bandeja de volta na máquina, ele sobe e faz o papel chegar até o rolo que vai conduzi-lo para dentro da impressora. Uma outra opção é essa bandeja frontal. Essa bandeja aqui, como eu também já falei anteriormente, você deve colocar um papel de cada vez. Então aqui você tem duas opções, ou você coloca o papel na gaveta, ou bandeja, né? Ou aqui na bandeja de alimentação superior. Aqui você põe um de cada vez. Aqui, ó, esses pininhos que a gente espalhou aqui pela impressora representam sensores que verificam a posição do papel. Então, como é que a impressora sabe que você colocou o papel aqui pela frente? Tem um sensorzinho específico para ela. Aí aqui tem um outro sensor que é para você saber quando ela conseguiu apanhar o papel da bandeja de baixo e ele chegou até esse outro rolete aqui. E aí pelo caminho você tem mais alguns sensores. É importante você notar, por exemplo, que costuma sempre ter um sensor antes e um depois da unidade fusora. Por quê? Porque se tiver algum problema de enroscar o papel aqui, o que acontece? O papel passa por esse primeiro sensor e depois de alguns décimos de segundo ele tem que passar pelo segundo. Se a folha ficar obstruída aqui nesse meio tempo, ou seja, se a impressora detectou que o papel passou por esse sensor e não passou por esse, imediatamente ela tem que desligar a alimentação. Porque senão o papel fica preso aqui no meio e essa unidade aqui ela está aquecida a quase 200 graus. O papel pode até se incendiar aqui dentro. Então é assim. Esses sensores normalmente eles são do tipo U, com alavanca. A gente mostrou um pouco disso no curso de impressora matricial, que foi o primeiro que a gente fez, a gente explicou bem detalhadamente esses sensores. Mas o que a gente quer passar para vocês aqui? Às vezes, a impressora dá mensagens de que está enroscando o papel. Então, são duas coisas que você precisa verificar quando ela dá esse tipo de mensagem. Às vezes, o que acontece com esse sensor? Como ele é óptico, cai alguma sujeirinha aqui. Então, o que acontece? Quando o papel passa e aciona o sensor, a sujeira não deixa a luz passar. Então, a impressora não percebe que o papel passou.
mas na verdade ele circulou por aqui. E aí ela dá uma mensagem de papel atolado, e na verdade o papel não está atolado. Então, quando der esse tipo de mensagem, uma das coisas que é importante você verificar é esse sensor. Aliás, esses sensores, né, que estão espalhados pela impressora, para ver se eles não estão com sujeira. Às vezes ele é uma alavanquinha com uma molinha. Essa molinha também pode quebrar, impedir o retorno dele para a posição, várias coisas. Uma outra coisa que você pode fazer, quando a máquina estiver acusando um atolamento de papel, é verificar se o papel não fica amassado em algum ponto. Por exemplo, às vezes o papel atola aqui no meio. Você vai ver que a impressora deu uma mensagem de atolamento do papel, você abre a tampa, tira o cartucho de toner e vê que o papel atolou aqui embaixo. O que pode estar acontecendo? Às vezes na hora de pôr o cartucho, o usuário deixou cair um clipe, um pedaço de grampo, alguma coisa. Então, é importante também, quando estiver tendo um atolamento de papel, você vê aonde está atolando e ver se não tem nenhum corpo estranho que está obstruindo a passagem desse papel. Então você vê a folha está amassando, vê em que parte que ela está amassando, se é no cantinho da esquerda, no da direita, no meio. Às vezes não é nem um corpo estranho, é alguma parte aqui da própria impressora que soltou e está impedindo a passagem do papel. É mais uma coisa de inspeção visual mesmo, em caso de atolamento. Você tem que seguir o caminho do papel e descobrir onde ele está parando. Ele pode estar parando porque o sensor não está acusando a passagem dele, ou porque ele está obstruído em algum lugar e ele está enroscando. Então, você precisa identificar isso e resolver o problema, tirando a obstrução ou limpando, ou até, se for o caso de estar com defeito, substituindo esse sensor de papel.